Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou o Thiago André Monteiro, vulgo Tan, e hoje é dia da gente conversar sobre Levítico 5. Bom dia, tudo bem com vocês? Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e hoje a gente vai ver que não existe esse negócio de ignorância não, viu? Ela não é uma benção não, hein? Bom dia, pessoal. Dando continuidade, né, às ofertas aí do livro de Levítico. Até o capítulo 7 nós vamos nessa toada aí das ofertas, depois vai mudar um pouquinho, mas hoje nós vamos ser apresentados aí a mais um tipo de oferta. Talvez a gente faça uma recapitulação aí durante o episódio daquelas que já foram, para te lembrar o propósito e as diferenças de cada uma, mas vamos dar sequência aí ao que vimos semana passada também em Levítico 4. Isso aí. E hoje a gente vai fazer em 2 blocos diferentes do que a gente tem feito nos outros, mas o capítulo pediu, né? A gente até vai explicar o porquê disso. A leitura no primeiro bloco vai ser feita pela Carol. A gente vai, nesse caso, até o verso 13 e o Thiago Moreira vai fazer a leitura do 14 até o final. Mas não sem antes agradecer a editora Mundo Cristão por emprestar a NVT, na qual a gente faz a nossa leitura, e também a Maria Lídia pela trilha sonora. Estamos prontos, então, capítulo 5, dos versos 1 até o 13, vez da Carol. Isso aí, então vamos lá. Se alguém for chamado para testemunhar a respeito de algo que tenha visto ou que seja de seu conhecimento, mas se recusar a fazê-lo, comete pecado e deverá ser castigado por causa de seu pecado. Se alguém, mesmo sem saber, tocar em algo cerimonialmente impuro, como o cadáver de um animal impuro, seja um animal selvagem, um animal doméstico ou um animal que rasteja pelo chão, quando perceber o que aconteceu, deverá reconhecer sua contaminação e culpa. Se alguém, mesmo sem saber, tocar em algo que o torne impuro, quando perceber o que aconteceu, deverá reconhecer sua culpa. Se alguém, mesmo sem saber, fizer um voto impensado de qualquer tipo, para o bem ou para o mal, quando perceber a imprudência do voto, deverá reconhecer sua culpa. Quando alguém perceber sua culpa, em qualquer um desses casos, deverá confessar seu pecado. Como castigo pelo pecado, trará ao Senhor uma ovelha ou uma cabra do rebanho. É uma oferta pelo pecado com a qual o sacerdote fará expiação pelo pecado da pessoa. Se a pessoa não tiver recursos para oferecer uma ovelha, trará ao Senhor 2 rolinhas ou 2 pombinhos como castigo pelo pecado. Uma das aves será para oferta pelo pecado e a outra para o holocausto. Ela as entregará ao sacerdote, que apresentará a primeira ave como oferta pelo pecado. Ele torcerá o pescoço da ave, mas não arrancará a cabeça. Em seguida, aspergirá os lados do altar com um pouco do sangue da oferta pelo pecado e deixará o sangue restante escorrer para a base do altar. É uma oferta pelo pecado. Depois disso, o sacerdote preparará a segunda ave como holocausto, de acordo com a forma prescrita. Desse modo, o sacerdote fará expiação pelo pecado da pessoa e ela será perdoada. Se a pessoa não tiver condições de oferecer sequer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, trará 2 litros de farinha da melhor qualidade como oferta pelo pecado. Uma vez que é uma oferta pelo pecado, não misturará azeite com a farinha, nem acrescentará incenso. Trará a farinha ao sacerdote, que pegará um punhado como porção memorial e queimará a porção no altar, sobre as ofertas especiais apresentadas ao Senhor. É uma oferta pelo pecado. Desse modo, o sacerdote fará expiação por aqueles que forem culpados de algum desses pecados e eles serão perdoados. O restante da farinha será do sacerdote, como se faz com uma oferta de cereal. O Thiago falou na abertura que é uma oferta nova, mas é a mesma oferta do capítulo passado, né? Aqui são só exemplos de coisas que acontecem para você fazer essa oferta.
É isso, né? Isso, a oferta nova vai vir ainda. A gente não leu o trecho da oferta nova. Essa aqui é a continuação do capítulo 4 ainda. Ah, tá, entendi. Eu tava conversando em off com o Thiago essa questão da quebra dos capítulos. Acho que vale, hein, Thiago? Então, a gente tava conversando um pouquinho antes de começar aqui a gravação oficial, né? Aham. De que talvez a melhor quebra do capítulo seria aqui, até onde a Carol leu, até o versículo 13. Porque continua falando da oferta da semana passada, do capítulo 4. Ainda é a oferta pelo pecado, que está sendo usado na nossa tradução aqui, né? Oferta pelo pecado. E parece que aqui está dando alguns exemplos desse tipo de pecado que levaria à apresentação dessa oferta. E dando mais algumas recomendações, principalmente a questão daquele que não tem condições de oferecer um animal, né? Os mais pobres do povo, para que eles também pudessem oferecer esse tipo de oferta. E aí a oferta pela culpa, a gente vai ler ainda, que começa aí a partir do versículo 14 e vai adentrar o capítulo 6 também. Então parece que quem fez a divisão aqui de capítulos, né, fez de uma maneira um pouco arbitrária, talvez. Lembrando que a divisão em capítulos e versículos não é inspirada, né? O texto não foi escrito desta maneira, né? O texto foi escrito de forma corrida e foi algo que foi feito posteriormente na história, principalmente para nos ajudar, nós que já temos, né, nós da época da imprensa, né, posterior à época da imprensa, nós já temos o livro em nossas mãos, e aí facilita quando o pastor fala assim, abre aí sua Bíblia em Isaías 40, se você não tem, você não vai achar nunca, né? Se tem, já demora pra achar, né? Exatamente, você não tem a divisão em capítulos. Se bem que agora é tudo no celular. Então a divisão em capítulos foi um método para nos ajudar a localizar o texto, mas evidentemente quando foi escrito não tinha essa divisão. Por isso que às vezes ela pode ser arbitrária, não é inspirada, né, a divisão em capítulos e versículos. Ou seja, a gente não tá indo contra a inerrância das escrituras, não tem nada disso, tá? Exato. Fiquem tranquilos com a gente. Não, por favor. Deixa eu fazer só um questionamento aqui. Obviamente é Deus falando aqui com Moisés e Moisés passando isso pro povo, né? Sim. Mas não foi no mesmo momento em que Deus deu as instruções, por exemplo, pra tenda, ou quando Moisés subiu ao monte pra receber os mandamentos, né? Eu não tenho certeza se não foi não, viu, Carol? Na minha cabeça foi... Ele ficou 40 dias lá em cima, né? Tinha muita coisa pra conversar, muita coisa pra anotar. Sim. Não tenho certeza, e de fato eu não lembro se tem algum texto dizendo que ele recebeu isso depois. Talvez tenha sido nessas subidas aí ao monte. Lembra que Levítico, lá no capítulo 1, quando a gente começou, o Senhor chama Moisés pra falar com ele. Sim. O versículo 1 de Levítico é: da tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés e lhe disse. Ah, então é fora do monte. Então, parece que é um posterior, Tá certo. depois que o tabernáculo já tinha sido construído. Então, lá no monte, parece que ele recebeu as orientações para montar o tabernáculo, entre outras coisas, as leis dos 10 mandamentos e tudo. Sim, sim. E aí, depois que o tabernáculo estava montado, ele deu orientações sobre o que deveria se fazer no tabernáculo, né? As ofertas. Verdade. Bom, entrando então nos motivos que fariam alguém a trazer uma oferta pelo pecado, de cara o capítulo apresenta 3. E se eu entendi bem, e se você se lembrar da semana passada, a gente tinha 4 grupos de ofertas pelo pecado. Uma era pelo sumo sacerdote, uma pelos líderes do povo, outra era, não lembro quem. É pelos sacerdotes, pela comunidade como um todo. Isso, é isso aí. Pelo líder da tribo e por uma pessoa. E aparentemente ele está especificando aqui de uma pessoa, a última só. Exato. Então é um subconjunto aí que a gente está tratando no capítulo 5. E ele já falou, tem basicamente 3 grandes grupos aqui de pecados que a pessoa poderia cometer involuntariamente. É muito importante essa palavra, a gente já falou bastante também sobre isso na semana passada. São pecados que, escorreguei, descobri que eu pequei, sabe? É isso aí. Sim. E aí são pecados que não têm a possibilidade de restituir, então não são ainda pecados que eu faço contra alguém, onde eu posso ir lá e, sei lá, quebrei alguma coisa de alguém, vou lá e pago, sabe? Não é. Isso vai ser a partir do verso 14.
E aí os 3 grandes grupos de coisas aqui são interessantes, né? Eu achei muito legal. E a primeira é a questão do testemunho. E como faria bem para a sociedade se as pessoas tivessem isso hoje em dia, né? A ideia de que, olha, você testemunhou algo errado, você tem a obrigação de trazer isso à luz. E se você não trouxer, você é tão responsável quanto a pessoa que pecou, sabe? Você se torna conivente com a coisa e você tem que pagar por esse pecado que você cometeu. O segundo é sobre a questão de tocar em algo impuro. Eu acho que teve vários capítulos em Êxodo que a gente falou sobre impureza, Carol. A questão de tocar em fluxos de animais mortos, em fluxos humanos e tudo mais. Sim. Exato. E isso vai voltar em Levítico também, né? Vai estar. Ah, sim, é. Toda a descrição sobre os animais impuros e tudo vai estar no livro de Levítico. Uhum. Mas eu acho que a gente já falou alguma coisa sobre isso em Êxodo. Não tenho certeza. Com certeza, a gente falou porque foi quando o povo começou a ter as práticas dentro da comunidade de Israel. Mas assim, as especificações do que realmente são essas impurezas vão vir muito mais detalhadas em capítulos mais pra frente, tá? Isso. Mas é esse tipo de coisa. É basicamente encostar em animais mortos ou em fluxos, seja de sangue, de sêmen, de menstruação, esse tipo de coisa, tá? Uhum. E a terceira, eu acho até curioso, porque eu nunca vi ninguém tratando isso na igreja, por exemplo. A pessoa fez o tal do voto impensado, sabe? Eu prometo, eu juro que eu vou fazer tal coisa. E é interessante que é pro bem e pro mal, não são só coisas erradas. A questão não é se fez uma promessa boa ou uma promessa ruim. É você fazer uma promessa sem pensar direito no que você está prometendo. Isso já se torna um pecado digno de eu ter que fazer uma oferta por esse pecado. E acho que a gente pode até conversar um pouquinho sobre qualquer uma das 3 aí, seria interessante. Sim, eu acho interessante a gente conversar um pouquinho sobre esses 3, né? É legal porque aqui nesse trecho, no capítulo passado, nós vimos que existiam pecados que deveriam ter oferta por esses pecados não intencionais. Uhum. E aí a gente viu os tipos de pessoa, né? Sacerdote, mas não tinha o tipo de pecado. Tinha o tipo de pessoa que deveria fazer, Tá. né? Uhum. E cada tipo de pessoa tinha uma exigência. O sacerdote, por exemplo, tinha que ser um tipo de animal específico ali. Agora você vê que pro povo comum até muda isso. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Tem até questões de cuidar para que todos possam fazer. Agora, o primeiro tipo que é colocado aqui, que o Tam mencionou, foi a questão de você ser cúmplice, vamos colocar assim, de algo. Isso, Né? boa. Talvez seja a palavra que a gente usa na nossa cultura. Não é o cúmplice do fica no carro aqui enquanto eu assalto o banco, né? Pra me ajudar a fugir. Ah, não. Não é tão intenso assim, mas acaba sendo cúmplice também. Exato. Algo que você deveria... E na nossa cultura tem isso, né? Se você presenciar algo e você não relata às autoridades, você pode, inclusive, ser, de alguma forma, julgado por isso. Sim, responsabilizado, é verdade. Responsabilizado. Isso, essa é a palavra, responsabilizado. Se no Brasil vai ser mesmo, é outra história. Tem culturas, como a cultura americana, que isso é muito mais severo, inclusive. Isso. Né? A gente até estuda, quem está envolvido com a questão de aconselhamento bíblico, de pastoreio mesmo, a gente até estuda sobre isso, questões legais. Por exemplo, se alguém chega e confessa um crime, o que eu tenho que fazer? Como conselheiro, né? Como conselheiro bíblico, como pastor, se eu sei, por exemplo, que o marido agrediu a mulher, é uma agressão doméstica, o que eu faço? Então tem essa questão, né, de ser cúmplice, de testemunhar um crime e o que você faz com relação a isso. Então parece que esse primeiro momento aqui tá falando sobre isso, né? Alguém viu algo, mas se recusou a testemunhar. E parece que o pecado tá aqui porque você tá incentivando aquilo que é mal, ao não denunciar o crime realizado. Como a sociedade seria mais justa, sabe? Seria melhor se isso fosse normal, né? Se fosse cultural esse negócio de... Cara, eu vou ver alguma coisa errada, eu vou relatar. Sim. É que assim, tem os dois extremos, né? Porque, por exemplo, eu vou furar a fila aqui vou furar uma fila. Às vezes você quer falar, né? Pô, você tá errado. Mas aí também rola um negócio de... E daí? De que é um problema? Você vai se meter na minha vida? Você é ameaçado às vezes. Então, até pra fazer o certo, você fica meio assim, né? Poxa. Mas aqui a gente tem basicamente a instituição do X9, né? Não é? Ai, caramba. Eu acho que seria interessante. Nessa linha, por exemplo...
Vou falar de Israel de novo, hein, Carol? Que eu aprendi isso quando foi na viagem. Tá bom. O pastor Randy, ele falou que lá a criminalidade, assim, urbana é muito menor, porque culturalmente as pessoas, quando percebem que alguém tá, sei lá, assaltando alguém, a população se volta contra o bandido. Aqui todo mundo foge, porque tem medo de se machucar e tal. Exato. E o fato de culturalmente ser assim já inibe as pessoas de tentar fazer, porque se ela for pega, a própria sociedade vai em cima dela. E não tô falando a questão de linchamento, não é isso que eu tô falando. Mas é a questão de, sabe, alguém grita socorro, todo mundo foge em vez de todo mundo ajuda. Sim. Não, é verdade. Sabe algo que tá acontecendo agora? Mudando pro exemplo esportivo, tem acontecido isso nos estádios agora. Ah, aconteceu no jogo do Palmeiras, o cara que jogou a garrafa no Cássio. Exato, aconteceu o último foi no jogo do Palmeiras, exatamente. Quando alguém joga algo dentro do campo, o clube é punido. Sim. Mas tem uma nova lei que se a pessoa é identificada pelo clube, a pessoa é punida e o clube não. Então o que os outros torcedores estão fazendo hoje para o clube não ter punição é quando vem que alguém fez algo de errado, eles vão lá, seguram a pessoa até a polícia pegar. Até chegar, a polícia chega e pega. Ou seja, é uma proteção da sociedade, daquele grupo, daquela comunidade, relatando o infrator. Isso traz benefício para a sociedade, para a comunidade. Pois é, então. Com certeza. Será que o Brasil chega lá um dia? No estádio, pelo menos, parece que tá funcionando. E eu fiquei feliz porque o Palmeiras não foi penalizado por isso. Ele podia perder um mando de campo num momento tão importante quanto esse. Olha que tá preocupado. Ué, mas a preocupação dos que seguraram o cara era essa. É exatamente isso. Exatamente com isso. certeza. Sim, e é esse o princípio, eu acho que Deus tá tentando passar aqui pras pessoas. Olha, vocês como comunidade vão sofrer se as coisas ruins não forem relatadas. Então, sempre que acontecer, relatem. Sim. E se você não relatar, você é pecador junto. É isso. Então, mas acho que é muito... Tinha, né? Muito esse senso de nós somos uma sociedade... Às vezes eu falo isso pro Benjamin, por exemplo. Filho, a gente vive em sociedade, então quando uma pessoa é punida por alguma coisa, todo mundo perde, né? Então, mas é difícil pra ele entender isso. Por que eu tô sendo punido se eu não fiz uma coisa que eu acho que foi... Por que eu tô sendo punido se eu não fiz errado, né? Se quem fez errado foi meu irmão. No caso aqui, tô falando do Natan. Sim. E é esse senso, né, de sociedade que acho que a gente acabou perdendo, né? Esse segundo, a questão das impurezas, eu entendo que é muito Deus cuidando da saúde da comunidade. Hoje a gente tem princípios de higiene, sabe? Alguém vai num hospital, tem uma desinfecção, esse tipo de coisa para tratar das coisas. Ali era um povo no meio do deserto que não tinha ainda a medicina desenvolvida nos níveis de hoje. Sim. Então você percebe que Deus já tem um cuidado para disseminação de doenças, esse tipo de coisa. Eu sempre entendi essa parte de purezas nesse sentido, de um cuidado adicional para que as pessoas pudessem manter a saúde. Tem isso, claro que tem. A gente vai discutir quando chegar nos capítulos que falam sobre isso. Né? A questão de pureza e impureza tem questões, evidentemente, que são questões sanitárias, vamos colocar assim, né? Isso. Questões de higiene mesmo, de manter o povo naquele contexto menos exposto a problemas ali de saúde, coisas do tipo. E tem questão ritual também, né? Sim. Daquilo que era permitido no culto e que não era... permitido como sacrifício ou não, aí pensando nos animais, quais animais eram permitidos para ser sacrificados ou não, considerados puros, considerados impuros. Note que isso vai ser como lei formal em Levítico, mas a gente já viu que isso já existia no conceito lá atrás, porque quando Noé entra na arca, ele separa animais puros, animais impuros, né? É verdade. Sim, verdade. Lembrado. Então é algo já bem lá atrás, já era conhecido, mas estipulado como lei aqui em Levítico, né? E é interessante, sempre quando falo dessa questão de tocar em algo impuro, a gente vai ver essas leis em Levítico de forma detalhada, mas eu me lembro da parábola do bom samaritano, lá no Novo Testamento. Que a gente conversou, né, lá em Lucas. Lá em Lucas, exato, que é o pressuposto da parábola, quando o sacerdote e o levita não ajudam o homem que tá caído na estrada, é porque o sacerdote e o levita não podiam tocar num cadáver, porque isso o tornaria impuro. Sim. Difícil, né? Então tem uma barreira cultural ali,
né? Às vezes a gente olha assim e fala, esses homens aí, eles foram negligentes e tal. E é claro que foram, o texto condena, né? Eles não tiveram compaixão. Sim. Mas tem um motivo religioso por trás. Sim, o cara tava dado como morto lá, né? Eles nem sabiam se tava vivo ou morto. Exato, e se tocasse num homem morto, ficaria impuro, que é o que a lei tá falando aqui. E ele tava indo pro templo, aí ele não ia conseguir nem oficiar lá. Indo ou voltando, né? Exato. Né? Ia ter que passar por todo o processo de purificação. Ou ele estava indo pro templo e não ia poder fazer o seu trabalho, ou ele estava voltando para casa e teria que voltar pro templo para se purificar, em vez de voltar para casa. É, verdade. Né? Então tem todo esse contexto ali, dessa questão desse segundo caso aqui, de alguém tocar em algo impuro, que é ter que passar por todo um processo de purificação, além de oferecer uma oferta pelo pecado, né? E essa do voto impensado? Vocês acham legal? Nossa, gente, olha, eu vou confessar uma coisa aqui, tá? Eu vou confessar. É, porque aqui fala que tem que confessar, hein, Carol? Tem, então vou confessar aqui em público. Só não precisa oferecer nenhum animal aí como oferta, tá, Carol? Eu já me resolvi com Deus, a gente já se resolveu. Quando eu era adolescente, que eu comecei a conhecer Tolkien, esse mundo, né, fantasioso da literatura, eu tinha muitos pesadelos com os orcs, enfim, eu sempre fui muito impressionável negativamente, então a imagem fica no meu cérebro e isso me traz muitos problemas até pra dormir. E aí eu lembro que um dia tava passando O Senhor dos Anéis na televisão e eu assisti e eu falei, não, Deus, olha, eu nunca mais vou assistir Senhor dos Anéis, porque isso me faz muito mal. E aí, tipo, eu fiz um voto com Deus, né? Falando que, tipo, eu não pedi nada em troca, eu só falei, eu não quero mais ter pesadelo, então eu, né, não vou assistir. Eu prometo, eu juro. E aí, em seguida eu conheci a literatura e descobri que tinham livros, e descobri os hobbits, e descobri o condado, e eu me apaixonei por aquilo. E aí eu fiquei muito num dilema. Caramba, e agora? Eu fiz um voto que eu não podia consumir isso. Como é que vai ser? E aí foi onde eu aprendi do voto tolo, né? Que a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje eu dou risada, né? Porque assim, eu fui muito tola no sentido de que eu não tinha nem a instrução. E tinha outras questões, eu tinha pesadelos, enfim. Mas foi ali que eu aprendi o que era o voto tolo. Pedi muito perdão a Deus, porque eu gosto muito de Tolkien. E eu gosto muito desse universo. Que é cristão, inclusive, né? Exato, entende? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque, por exemplo, no meu caso, entre muitas aspas, foi uma coisa boba. Sim. Né? No sentido de que eu não prejudiquei um terceiro, né? Não prejudiquei minha família. Mas eu poderia ter feito, né? Uma coisa muito mais séria, muito mais, enfim, né? Dramática. Mas foi o jeito que eu aprendi o que era um voto tolo. Bem ilustrado, muito bem ilustrado. Eu acho que tem duas questões aqui relevantes nesse exemplo que é dado, né? A primeira é porque geralmente um voto na antiguidade envolvia, até hoje as pessoas fazem isso, né? De maneira não tão grave, não tão séria como faziam na antiguidade, mas envolvia um voto com relação à divindade. Tô falando agora até dos pagãos. Tá. Então, votar em nome de um deus. As pessoas falam hoje, né? Eu juro por Deus. Então, isso mostra a seriedade de não fazer voto sem considerar, né, adequadamente. E a segunda questão é que eu acho que no meio do povo de Deus, o Novo Testamento vai falar muito disso também. Jesus também vai voltar a esse tópico, vai ensinar sobre isso. Do cristão, ele ter consciência do que ele faz e ele ter palavra, vamos colocar assim. Tal do sim, sim, não, não. Seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. Ou seja, em vez de ficar jurando como uma espécie de... Bom, você não acredita na minha palavra, mas eu juro... O cristão deveria ter uma palavra tão firme que ele não precisa nem jurar. Porque se ele fala, é assim. Exato. E acho que às vezes a sabedoria de parar e não falar nada. Olha, vou pensar a respeito. Não sei ainda se eu vou dizer sim ou não. Ainda tenho que considerar. Agora, o exemplo bíblico que sempre me vem à mente quando eu leio o texto sobre juramento impensado, como tá aqui, ou voto de tolo, que é a expressão que a Carol usou, que é usada em outro trecho bíblico, é de Jefté. No livro de Juízes. Com certeza. Jefté, pra quem não sabe, no livro de Juízes, foi aquele que jurou que a primeira pessoa que ele visse quando ele voltasse pra casa, se Deus desse vitória pra ele numa batalha,
seria sacrificada. Adeus. E quem foi? E aí ele chegou, a filha dele sai de casa toda feliz que o pai tá voltando, vitorioso. Então, que tipo de voto, né? Tolo, né? Impensado. Mas e aí, e o spoiler? Sacrificou? Vai falar ou não? Aparentemente sim. Eu né? também O acho. texto, Eu defendo isso. aparentemente sim. Apesar de alguns terem uma leitura alternativa, né? Sobre esse texto, mas eu entendo que é literal mesmo, e que aparentemente sim. Eu também. Uhum. Que triste. E é interessante a partir do 5, de acordo que a gente já viu os exemplos, em todos eles, né? Não só essa questão de, olha, você tem que fazer uma oferta de animal, muito parecido com coisas que a gente já viu nos capítulos anteriores, mas a insistência do texto em dizer, deverá confessar o seu pecado. Então não é assim, olha, tá aqui. Imagina lá, você levando o seu animal para o sacerdote e você fala, olha, eu vim trazer uma oferta pelo pecado. Você tem que confessar, no caso lá para o sacerdote, qual é esse pecado. Isso tá muito claro. E hoje em dia, meio que a gente, sei lá, perdeu isso, nós cristãos evangélicos, essa ideia de que, eu vou... Tá certo que a gente confessa a Deus, né? Mas essa questão do arrependimento de não só vou abandonar o pecado, mas de confessar o pecado. Eu acho que a gente é um pouco negligente em relação a isso nos dias de hoje. Sim, a gente até mencionou um pouquinho no episódio passado, ou no anterior, eu não lembro em qual agora, sobre esse princípio da confissão, que às vezes é perdido, né, na nossa cultura. Nós somos uma cultura que tem muita dificuldade com questão de reconciliação, perdão, confissão, arrependimento. Então isso não é incentivado nos nossos relacionamentos. O que é incentivado é alguém te feriu, você deixa o relacionamento. Seja ele qual tipo de relacionamento que for, não tô falando só de conjugal, não. Uhum. Né? Então a gente não aprende a confessar, a pedir perdão, seja pra Deus, seja no nosso relacionamento com o próximo. Sim. Eu acho que o perdão, num certo sentido, até sim. A pessoa vem, perdão, me desculpe, sabe? Isso é natural. Agora, a pessoa fala, olha, eu fiz isso, expressar a frase completa, sim. Eu fiz isso, sabe? A confissão do pecado é isso, é você dizer com todas as letras qual foi o seu pecado, olha, eu fiz isso, e isso é errado por causa disso, aquilo, me desculpe. A gente já vai direto pro me desculpe, e às vezes a pessoa que tá recebendo a desculpa mal sabe do que você se arrependeu. E parece que isso é uma prática, não posso afirmar em todos, mas nós temos visto aqui as ofertas, mesmo que não explícito, às vezes implicitamente, parece que isso tava lá no momento da oferta. Uhum. Quando você coloca a mão sobre a cabeça do animal, parece que havia ali a confissão. Do que estava acontecendo e do porquê estava sendo ofertado, né, aquele animal. Aham. E aí, para encerrar esse trecho aqui, a gente tem os animais, né? A oferta em si ela já foi especificada no capítulo anterior, como a gente já falou. Isso. Só que lá não mencionou, por exemplo, que você podia trocar por aves e muito menos por farinha. Aliás, aves talvez, não tenho certeza. Não especificou sobre aves não, porque o aves e a farinha é só para as pessoas comuns do povo. Isso, e por questões financeiras, Tá né? implícito os mais pobres, isso, exatamente. E aí a gente tem então uma especificação um pouquinho maior aqui. O litro de farinha, é estranho medir farinha em litro, né? Pois é. Mas é 1/10 de efa, dá aí em torno de 2 ou 2,5 kg, depende de quem você está consultando. Mas naquele princípio de que, olha, melhor das qualidades, achei muito interessante esse destaque de que, como isso é uma oferta para o pecado, no caso da farinha, não é para misturar coisas aromáticas. Isso. E as coisas aromáticas pertenciam à adoração, isso não é uma adoração. É azeite e incenso, se eu não me engano. Azeite e incenso, isso. Isso. Coisas aromáticas. E outra coisa que eu gostei de ter lido é porque, cara, como assim uma oferta pelo pecado, onde demanda uma expiação de algo que foi feito que não tem sangue? Uhum. Aí eu falei, é verdade, né? E aí, a farinha não tem sangue, mas é o sangue que... Hebreus vai falar isso aí, é o sangue que expia o pecado. E aí um dos comentaristas que levantou essa bola, ele, graças a Deus, ele mesmo respondeu, falou, notem que a oferta de farinha tinha que ser colocada em cima do holocausto. E uma vez que ela era colocada, ela se misturava com o sangue daquela oferta e ela meio que se apropriava daquele sangue para conseguir ser algo de oferta expiatória. Aí eu falei, beleza.
O que eu acho legal nesses trechos, né, é que a preocupação de Deus para que todo o povo estivesse incluído na adoração e na redenção, né, na remissão, na expiação do pecado. E eu acho que isso é uma grande lição para nós que lidamos com igreja. Porque a igreja também tem pessoas mais abastadas e pessoas mais pobres. Sim. E a gente tem que se preocupar com isso. Claro que o culto ele é público, ele é aberto, ele não tem custo. Pelo menos não deveria, acho que na maioria das igrejas não tem, né? Hoje em dia nem sei se dá pra falar isso sempre, mas... Mas a gente tem que tomar cuidado para que os eventos das nossas igrejas, as programações, elas sejam algo que contemple todo o povo. Que todos possam participar. Né, que todos possam estar presentes. Parece ser essa preocupação aqui de Deus com relação ao povo. Porque às vezes a gente pode fazer algo que de alguma forma vai incapacitar certas famílias, certas pessoas de estar presente. Financeiramente falando. Sim, com certeza. Isso aí em eventos, almoço, às vezes eu já vi peças de igreja que tem que comprar ingresso, sabe? Cara, Sim. Que hora que virou um espetáculo e parou de ser adoração, sabe? É uma pena. Então, eu acho que essa preocupação é bem legal, né? E Deus sendo gracioso aqui, né? Até as aves, né? Trazer 2 aves, uma que é queimada, assim como certas partes do animal maior eram queimadas, né? E outra... Então, tinha toda a especificação para que todos do povo pudessem participar da adoração e pudessem ter seus pecados ali confessados, expiados, né, pelo menos simbolicamente ali pelo animal que está sendo entregue. A gente sabe que a expiação verdadeira se dá por meio do Messias, daquele que viria, né, de Jesus Cristo, mas o símbolo daquilo como participação de todo o povo pode participar. Não pode usar como desculpa, não tenho recurso para isso, né? É verdade. Porque há uma forma que a lei mesmo estabelece para que fosse possível. Vamos pro bloco 2, então? Vamos lá. Bora. Verso 14, então, o Thiago faz a leitura do 14 até o final. O Senhor disse a Moisés: se alguém cometer um delito religioso, violando mesmo sem intenção algum mandamento sobre as coisas consagradas do Senhor, deverá trazer ao Senhor uma oferta pela culpa. A oferta será um carneiro sem defeito do seu próprio rebanho, calculado em prata de acordo com o ciclo do santuário. A pessoa pagará uma indenização referente ao delito religioso que cometeu, com um acréscimo de 1/5 do valor. Quando entregar o pagamento ao sacerdote, ele fará expiação pela pessoa com o carneiro sacrificado como oferta pela culpa, e ela será perdoada. Se alguém pecar, quebrando algum dos mandamentos do Senhor, mesmo que não tenha consciência do que fez, é culpado, e será castigado por causa de seu pecado. Como oferta pela culpa, trará ao sacerdote um carneiro sem defeito do próprio rebanho, devidamente avaliado. Desse modo, o sacerdote fará expiação pelo pecado não intencional que a pessoa cometeu, e ela será perdoada. Essa é uma oferta pela culpa, pois a pessoa certamente se tornou culpada diante do Senhor. Lembrando que a gente falou no início do episódio, essa oferta pela culpa vai continuar no capítulo que vem. E tem uma quebra interessante aqui, né? Nesse trecho que a gente leu, a oferta pela culpa parece que está tratando apenas de eu lesar a questão de Deus. No capítulo seguinte, ela vai começar a falar de um próximo, de um outro ser humano. Exato. Mas já passa, tanto aqui quanto a de lá, uma necessidade não só do reconhecimento do pecado, e de novo, sem intenção, a pessoa descobre depois, quanto, e principalmente, porque passa a ser essa oferta pela culpa, a questão da restituição. E é interessante pensar que a gente tem que ter uma restituição a Deus, né? Mas tem. É, porque como a gente vai ver, envolve Deus, evidentemente, e envolve o sacerdócio. Que é o representante ali, né? Um delito religioso. Isso, exato. Delito religioso. Eu fiquei pensando em exemplos aqui. É o quê? O cara quebrar alguma coisa do templo? Do templo? Não sei. Então, alguns autores, pelo que eu li, sugeriram algumas possibilidades. Por exemplo, você
comer algo que era consagrado pro sacerdote. Certo. Lembra que Davi fez isso? Sim. Comeu os pães da proposição e tal. Sim, sim. Então tinha algumas comidas que eram destinadas apenas ao sacerdote. Uhum. E às vezes a pessoa podia comer, às vezes até inadvertidamente, né? Como diz o texto, ela nem sabia que aquilo era consagrado pro sacerdote. Talvez ela viu aquilo lá, tava em algum banquete lá, mas era uma porção do sacerdote, ela foi lá e comeu. Uhum. Então, alguns sugerem que pode ser isso. Alguns sugerem que pode ser até questão de oferta, de dízimo. Ah, eu li isso também, é verdade. E Malaquias vai falar um pouco sobre isso também. Exato. Onde né? vocês estão me roubando, né? Vocês estão roubando o Senhor. Onde vocês estão me roubando? Isso, exatamente. Então tem algumas sugestões de, apesar do texto não especificar, olhando outros textos bíblicos, que isso poderia acontecer. Uhum. Uhum. De você pegar algo ali que não era destinado a você, ou de você reter algo que deveria ser destinado à questão do sustento do sacerdócio, né? A questão do culto, do templo. Então parece que tem algumas sugestões nesse sentido, né? Sim. E é interessante que a oferta de carneiro sem defeito, nesse caso, do seu próprio rebanho. Então, um prejuízo para você que cometeu isso, mas um segundo prejuízo. No princípio eu fiquei um pouco confuso, mas depois eu bati o martelo, pelo menos para mim mesmo, de que não é só a oferta desse carneiro, não. Você tem que devolver aquilo que você lesionou e ainda com 20% a mais, uma indenização de 1/5. Isso. Por isso que alguns estudiosos chamam essa oferta, que é traduzida aqui como oferta pela culpa, como oferta de restituição. Isso. Outro destaque interessante é que aqui você pecou involuntariamente, certo? Aconteceu. Beleza. Tem o animal para expiar o pecado, tem a restituição do bem lesionado, tem 20% a mais, porque, olha, eu lesionei, então você tá ganhando um a mais. Mas se a gente voltar de novo pro êxodo que a gente já falou, quando era, por exemplo, casos de uma pessoa fazer isso de propósito, um bandido, alguma coisa, e fosse pego, ele tinha que pagar em dobro, não 20% só. Não sei se a Carol vai lembrar desse capítulo que a gente leu lá com o Edu. Mas é diferente os dois cenários aqui. Uhum. Sim. Aqui a gente tá falando de pecados inadvertidos, né? Isso. Que está sendo utilizado. Se fosse uma rebelião, a punição era maior, às vezes até com morte, em alguns casos. Uhum. Eita. Né, de rebelião contumaz. Na lei do Antigo Testamento você vê, um filho rebelde deveria ser apedrejado. Ah, sim, é. Né? Alguns casos envolveria até a expulsão do meio do povo ali, no sentido até de morte, né? Então aqui a gente está falando de pecados contra o santuário, né? Contra o Senhor, contra o sacerdócio, mas pecados inadvertidos, né? Como o texto diz. Uhum. Eu lembrei de outro. Eu falei do dízimo e da comida. Sim. Outros sugerem também que pode ser um voto. Então, um voto de dedicação, por exemplo, um nazireu, como Sansão, que foi dedicado ao Senhor e ali houve uma quebra daquele voto ali, que foi o que aconteceu com o Sansão. Alguns dizem que também entraria aqui, como um pecado contra um voto de dedicação a Deus. Uhum. Fico pensando como é que seria esse 1/5 do valor aí, porque sem pensar nisso, você deveria pagar o animal, fazer o sacrifício do animal lá, né? E cumprir o voto, no caso, mesmo reconhecendo, mas ainda aí, 1/5 aí, você vai levar um cachorrinho junto, sei lá. O do dízimo é mais fácil, né, de pensar, sim, né, porque sim. é algo quantificável. E tem algo no texto também que é interessante, porque fala que sempre deveria ser feito de acordo com a medição lá do próprio santuário. O ciclo. Os ciclos, exatamente, né, tinha uma forma de... Então talvez eles deveriam ter até algum parâmetro, né? Eu vi um comentarista mencionar que talvez esse animal pudesse ser trocado pelo seu valor em prata. Isso, eu li isso também. O texto talvez dê isso a entender, mas ele não teve como bater o martelo em relação a isso, não. É uma possibilidade de tradução, Isso. Mas não dá pra gente fechar. Porque, de fato, é estranho, né? Traz um carneiro, traz sem defeito, isso a gente já viu várias vezes, mas é a primeira vez que aparece calculado em prata de acordo com o ciclo do santuário. Sim.
É meio que quanto vale um animal sem defeito, é isso que você tem que pagar. Não sei. É isso, exato. Como se fosse... Eles deveriam ter, isso que eu falei, eles deveriam ter algum padrão, né? Você vai no açougue lá, quanto tá o quilo da picanha, né? No santuário, quanto que vale um carneiro de acordo com o ciclo lá do santuário. Isso pode, tá? A gente não tem certeza, não dá pra afirmar isso. Pode até estar relacionado com a questão lá do Novo Testamento, quando Jesus purifica o templo. Que ele sai chutando as barraquinhas e tudo, né? Exato, que as pessoas estavam lá vendendo coisas, e às vezes vendendo animais para o sacrifício com um valor específico lá, então parece que de alguma forma tinha algo envolvido ali, pelo menos lá no Novo Testamento, né, lá pra frente. Eu sempre vi aquilo lá como animais com ágio, sei lá. Parece que um preço exorbitante ali, né? Exato. Eu acho que faz eco lá, sim, com certeza. Acho com certeza, você viu na mesma frase. É isso aí. Isso que é se contradizer. Não, essa semana mesmo o Dani falou, pai, você falou, acho que talvez. Eu falei, que eu não tenho muita certeza se eu acho. Se é isso mesmo, Pedro. Ai, ai. E o segundo grupo aqui, a partir do verso 17, é contra os mandamentos, né? Quebrando algum dos mandamentos do Senhor. Cara, que legal, né? Não sei se ele tá se referindo especificamente ao decálogo aqui, aos 10 mandamentos. Talvez. Mas não é só alguma coisa que eu vou lesar o sacerdote ou alguma coisa dali como os exemplos que o Thiago trouxe. Mas quando eu quebro um mandamento do Senhor, também tem um pecado e eu tenho que fazer não só uma oferta, mas uma oferta com restituição a Deus. No caso, direcionada ao sacerdote, né? Eu acho que vai até além do decálogo, viu, Tan? Eu acho que é todo o mandamento da lei mesmo que aqui tá envolvido. Todas as prescrições. Nossa, o pessoal fazia muita oferta, né? Eu fico pensando aqui, se a gente vivesse naquela época lá, quanto das nossas finanças, dos nossos animais teria que ser destinado só pra manter a nossa barra limpa. Outros tempos. Era o que eu tinha pro episódio de hoje. Um episódio de 2 blocos, mas nem sei se foi tão longo. A gente vai conversar bastante sobre essa oferta pela culpa. Eu acho, na verdade, que o capítulo seguinte, em Coisas a se falar, é até mais interessante. Vai trazer alguns exemplos, talvez mais próximos à nossa realidade. Sim. Mas fica pra semana que vem, né? Perfeito. Sempre lembrando pra gente fechar, né? A gente bate nessa tecla aí, eu acho que vai bater até o final do capítulo 7, pelo menos, que a gente tá falando de ofertas, que... O Tan brincou, né? Já pensou se a gente tivesse que fazer isso hoje, né? O quanto dos nossos animais e tal. Isso nos mostra o tamanho do sacrifício de Cristo. Porque a gente não precisa fazer mais isso, porque Cristo fez definitivamente por nós. Amém. Ele é o sacrifício perfeito que cumpre todas essas ofertas que a gente tá vendo, se cumprem nele, né? Ele é a nossa paz, ele tira a nossa culpa, ele tira o nosso pecado. Então, ele cumpre de forma plena para que a gente não precise mais oferecer sacrifício contínuo, porque ele é o sacrifício definitivo em nosso favor. E o tamanho desse sacrifício, né? Porque foi por todos os meus pecados, todos os pecados da Carol, todos os pecados do Thiago, os que eu vou cometer, os que eu já cometi, de todos os salvos, de todas as eras. É muita coisa. É muita coisa, gente. A gente não consegue mensurar. Tinha que ser Deus, né? Graças a ele. Tá bom, então. Estamos prontos, então, para começar semana que vem. Espero que vocês... Não sei se vocês estão se empolgando a ponto de deixa eu ler o próximo capítulo. Talvez você termine aí com um gostinho de quero conhecer melhor essa oferta pela culpa e incentivo você já a ler o capítulo que vem, porque não precisa esperar a gente, não. E aí você já vem mais preparado para a audição da semana que vem. Agradeço por vocês estarem com a gente aí, agradeço Carol, agradeço o Thiago, reta final chegando aí, finzinho do ano, os últimos episódios aparecendo aí para vocês. E fica aquele compromisso de vocês, né? Nunca se esqueçam de orar por nós, tá bom? A vida tá louca pra todo mundo. A gente tá numa correria danada de fim de ano aqui, mas a gente precisa parar e prestar atenção nas coisas de Deus. E vocês podem ajudar a gente a levar o nosso nome diante do altar do Senhor também e falar, ó, lembra do Thiago, lembra do Tan, lembra da Carol. Eles fazem tão bem pra gente aqui com o LBC. Que Deus continue abençoando eles. E saiba que, pelo menos da minha parte, eu tô sempre orando pelos nossos ouvintes, tá? E quero crer que a Carol e o Thiago façam o mesmo. Se não fizer, eu começo a fazer aí, viu?
Também dessa puxada de orelha, né? Depois, né? Beleza, então, da minha parte, até semana que vem. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Muito obrigada pela paciência, audiência de vocês. Sim, eu realmente oro para que Deus envie pessoas que venham com o coração aberto, até mesmo para críticas e sugestões, porque somos aqui 3 seres humanos, né, pecadores, e estamos nos esforçando para dar o nosso melhor, né? Mas depois dessa passada de pano, como o Tan fala, muito obrigada. A gente se ouve no próximo episódio. Até mais. Isso aí, pessoal. Muito bom conversar mais um pouquinho sobre esse livro, às vezes obscuro para nós, mas que tem sido uma grande lição, um grande aprendizado para mim. Espero que para todos vocês que estão nos ouvindo também. Nos vemos semana que vem. Um abraço.